Bom dia a todos. Gostaria de começar agradecendo o Dr. Kleber e a doutora Gioriane. A doutora Gioriane é minha amiga pessoal. Dr. Kleber, que eu já tive o prazer de trabalhar com ele, dizer da importância de nos mantermos firmes e continuarmos nosso trabalho de casa. Uma realidade diferente, primeira vez que estamos fazendo isso. E dizer que eu estou feliz pelos participantes estarem aqui. Não sei onde vocês estão, espero que estejam em casa. Sei que alguns de vocês não são da odontologia, são de outras áreas de formação. Então, sejam todos bem-vindos. A nossa ideia hoje é conversar sobre o coronavírus e o cirurgião dentista, o papel desse profissional tão importante na saúde da população. O que ele precisa saber, o que ele deve saber e como atuar. Então, eu vou começar conceituando. Eu acho importante a gente lembrar que o coronavírus, por ser uma doença de caráter respiratório, ele vai trazer problemas relacionados, lógico, à respiração. Então, ela vem da família de vírus que causam doenças que variam desde resfriado comum até doenças mais graves, como a síndrome respiratória do Oriente Médio e síndromes respiratórias agudas graves. Se vocês forçarem um pouquinho a memória comigo e lembrarem de 2011, quando nós tivemos a grande pandemia do H1N1, também é uma forma viral, mas é da família da influenza. O que eu quero dizer com isso? Que os vírus, eles são patologias sazonais. Eventualmente, nós vamos ter. Por que algumas trazem tantos problemas ou mais problemas do que outras? Exatamente por aparecer uma nova versão. Então, o coronavírus já é um vírus conhecido, porém, ele está sempre em transformação, sempre em mutação. Então, a nova versão, a versão 2020, na verdade, final 2019, 2020, é o Covid-19. E nós ainda não temos ainda anticorpos para isso. E daí a importância de se prevenir. Eu sei que todo mundo está ouvindo falar sobre isso, todo mundo já tem um conceito sobre isso, só achei importante a gente colocar para começar a nossa conversa. Então, dados recentes, dados de hoje, às 6 horas da manhã, são os dados do dia 22, confirmados e publicados hoje no site do Ministério da Saúde e também da Organização Mundial de Saúde. Casos confirmados no Brasil, 1.546. Mortes confirmadas, 25. No mundo, já são 292.142 casos confirmados e 12.784 mortes em todo o mundo. No site da Organização Mundial de Saúde, a gente verifica os dados das últimas 24 horas. Nas últimas 24 horas, 1.600 pessoas faleceram. Proporcionalmente ao número de mortes desde o início da Covid-19, desde dezembro, foram 10% em apenas 24 horas. A gente percebe que agora os números de casos vão aumentar. Agora que ela se tornou uma pandemia, que ela consegue estar em todos os lugares e transmitir via pessoas, esse número provavelmente vai aumentar. E daí eu volto a agradecer por estarmos em casa, por estarmos prevenindo, não só a nós, mas quem a gente ama, os nossos familiares e as próximas gerações. Para embasar a nossa conversa de hoje, que eu gosto de chamar toda vez que eu estou no Telesaúde de conversa, porque é um diálogo, vocês vão mandando ali as perguntas. Quando eu consigo, eu já respondo, ou no final a gente consegue bater essa troca de informações, ter esse bate-bola. Eu usei esses manuais. O manual do Conselho Federal de Odontologia, ele tem um manual de recomendações. O Estado de Mato Grosso lançou uma nota técnica para odontologia. E a ADA, Associação Americana, a Associação Dental Americana, também apresentou um relatório. Mas o mais importante de todos eles é o da Anvisa. A nota técnica da Anvisa, que foi publicada no dia 21. Tenho certeza que a maioria de vocês já tiveram contato com ela. A nossa intenção é conversar sobre ela, revisar, pontuar questões e mostrar a importância dessas decisões relacionadas à vigilância. Então, o primeiro ponto que a vigilância traz, e é de extrema importância, e que era uma dúvida muito grande dos colegas dentistas, era: eu continuo atendendo ou eu paro o meu atendimento? Por ser uma doença respiratória de transmissão por via aérea, por gotículas, nós sabemos que dentro do nosso ambiente de trabalho, por ter aerosol, nosso risco é muito maior.
Então, o Ministério da Saúde, a partir do dia 21, ele passa essa recomendação. Se não for caso de urgência, não faça o atendimento. Se a gente puder aguardar esse atendimento, o paciente ficar na casa dele, em quarentena, e o cirurgião dentista também, é o melhor, é o ideal. E com relação ao que é a urgência? O Ministério diz que a urgência é um procedimento e é uma decisão baseada em julgamento clínico e deve ser tomada caso a caso. Em odontologia, a gente costuma associar a urgência com dor. Então, verifiquem se realmente é um caso de urgência ou não. As notícias que nós temos encontrado na TV, vistos em todos os estados no Brasil, é que todos os atendimentos em saúde estão sendo focados para a prevenção, manutenção e reabilitação do coronavírus. Então, todos os esforços estão voltados para isso. O que quer dizer que, ao parar o nosso atendimento, a gente consegue filtrar esse paciente. Nós tivemos um grande problema da falta de insumos. Ontem, na coletiva do Ministério da Saúde, o ministro Mandetta, ele já pontuou questões para resolver esse problema. Quando a gente for falar de EPI, a gente comenta sobre isso. Mas é um problema que a gente tem que pensar sim, né? Se nós estamos parando, o comércio está parando, os negócios estão parando, o meu paciente a ser atendido tem que ser um paciente que precisa mesmo daquele procedimento. Então, o critério de seleção é muito importante. Como é que a gente vai fazer esse critério de seleção? Hoje a gente tem a facilidade do atendimento por celular, pode ser por ligação ou mesmo por mensagem. E a gente precisa verificar da necessidade desse atendimento e, se é necessário, qual é o posicionamento desse paciente. Então, a gente precisa saber se o paciente é fator de risco ou não. No início, até 15 de fevereiro, mais ou menos, a gente estava muito tranquilo no Brasil, e eu digo tranquilo com aspas, sim, porque os casos eram casos importados. Mas hoje a gente já tem casos que são de transmissões comunitárias aqui no Brasil. O que quer dizer? Que a pessoa que tem o risco, ela pode não ter necessariamente tido contato direto com alguém que veio de fora, ou ela mesma ter viajado. Ela pode ter sido já esse contato indireto de alguém que teve contato com outra pessoa que viajou. Consegue perceber a cadeia de transmissão? E é por isso que dá importância da gente perguntar desse paciente. Porém, neste momento, todos nós somos pacientes de risco para o coronavírus, já que a transmissão é comunitária. Se eu vou ao supermercado hoje, eu não sei, eu não tenho ideia onde a pessoa que está do meu lado, transitando pelas prateleiras, esteve, ou com quem ela esteve. Mas, então, o que a gente deve perguntar nessa pré-triagem? Perguntar se nos últimos dias ela teve febre, tosse, espirro, se alguém próximo a ela, que mora na mesma residência, teve alguns desses sintomas ou sinais, se ela sentiu dores de cabeça, dores no corpo, que são sinais de resfriado. Converse com o paciente. Se ele puder aguardar, melhor. Se não puder aguardar, aí começam as recomendações do Ministério da Saúde na nota técnica 04 para o atendimento dentro de consultório, para o atendimento ambulatorial. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu tô olhando ali. Todo mundo me ouvindo? Tá tudo bem? Ah, ok. Então, vamos continuar. Primeiro passo é a higienização das mãos. E é bem interessante a gente ouvir tudo isso, e eu vou recordar de novo 2011. Em 2011, a gente teve falta também do álcool 70. E as pessoas, depois que passa esse momento de perigo, se esquecem. Então, a gente precisa sempre estar relembrando o paciente. Álcool gel foi o primeiro item que se esgotou, foi o primeiro passo a ter se esgotado. Qual a importância de se ter dentro do consultório? O paciente está chegando, ele vem de fora. Isso, gente, agora, em época de coronavírus ou não, é importante a gente fazer a higienização das mãos do paciente. Então, dentro da sala, aplique o álcool gel e peça para ele fazer a fricção. A gente já vai falar da fricção. Por quê? Vocês sabem que logo depois do procedimento, o paciente quer ver, né? Ele quer tocar. Ele toca, ele encosta, ele leva a mão dentro da boca. Ah, mas eu faço harmonização facial. Ele leva a mão também na face. Então, daí a importância das mãos estarem sempre limpas. E também, falando em álcool gel dentro do consultório, é importante a gente lembrar que já existe uma norma da vigilância
que diz que todo estabelecimento de saúde deve ofertar álcool gel ao seu público. Então, parece uma recomendação nova, mas não é. Ela já existe um bom tempo e é uma forma de prevenção até para os nossos procedimentos, para os pós-operatórios. Como é que a gente vai recomendar que esse paciente venha? De preferência, sozinho. Nós não queremos pessoas na nossa sala de espera. A gente tem que pensar que o nosso ambiente de saúde já é um ambiente por si só contaminado. O consultório, a sala clínica, mais ainda, porque nós trabalhamos com aerosol. Daí a importância de se fazer a manutenção dos filtros do ar-condicionado semestralmente. Da sala clínica, principalmente, de todo consultório, também. A gente precisa dessa renovação do ar. Outro item importante para a gente ter a troca do ar dentro da sala clínica, janelas. Toda sala clínica precisa de janela. E uma vez por semana eu preciso abrir essas janelas e fazer essa troca de ar. Então, o paciente ele vem sozinho. Mas coincidiu de ser dois pacientes entraram em contato com vocês, os dois estão com dor, eles estão assintomáticos, mas a gente precisa tomar todas as precauções. O que fazer? Marquem horários bem distantes, porque depois do atendimento do primeiro, eu preciso garantir toda a descontaminação da sala, toda a asepsia da sala. E esses passos, eles já estão ali no manual, mas eles não estão descritos totalmente, nem a gente vai ficar aqui dando passo a passo de protocolo, porque são os mesmos, são os convencionais. Poucas coisas mudaram com o coronavírus. Agora, nós, profissionais, vamos fazer a lavagem das mãos. Água e sabão. Por quê? Água e sabão, ela sempre é a opção quando se há sujidade visível. Ah, mas eu não tenho sujidade visível. Sim, mas a gente vai usar luva depois, a luva entalcada. Então, a gente vai ter sujidade. Então, eu preciso eliminar o máximo possível dessa contaminação. Questão importante, as mãos. As mãos devem ser sempre hidratadas. A gente trabalha com luva. A luva, o material da luva, o látex, resseca as mãos. Então, a gente precisa sempre hidratar as mãos. Para a mulher é um pouco mais fácil, porque a gente costuma passar hidratante no corpo, as mãos ficam hidratadas. Mas para o homem, isso é uma coisa bem difícil e é algo que se precisa fazer. A gente faz um teste com tintas que são de luz ultravioleta e a gente consegue perceber que aquelas mãos que são mais ásperas, assim como a tinta, os micro-organismos, eles também fixam mais. Isso é uma de mais difícil remoção. Então, se você puder sempre hidratar as mãos uma vez ao dia, seja quando você acorda ou ao ir dormir, é de extrema importância para esse processo da lavagem das mãos. A gente está em contato com produto químico o tempo todo. O sabão, ele tem base química. As luvas são produtos químicos, então a gente precisa hidratar essas mãos até para garantir que ela fique realmente limpa. A outra coisa, só um detalhe que para os pacientes, é importante ser um profissional da saúde passar uma recomendação correta. Ou álcool gel, ou lavagem das mãos. Não há necessidade de se proceder lavagem das mãos seguidas de fricção antisséptica. Agora, o que realmente é importante é retirar todos os adereços. Então, antes de iniciar o tratamento, antes de começar o procedimento, remova anéis, pulseiras, relógios, brincos também, porque, imagine, no nosso dia a dia, isso já é uma rotina. Mas se tratando do coronavírus e do potencial que ele tem de transmissão neste momento, principalmente para aquele grupo de risco que são das pessoas acima de 60 anos, todo cuidado é pouco. Então, tudo aquilo que possa receber aerosol, eu preciso remover para não ter contato com esse aerosol, porque vai ser muito difícil depois fazer a descontaminação. Aqui tem um passo a passo, e eu gosto desse gráfico, né? Na verdade, é um PDF que está disponível no site do Ministério da Saúde para ser impresso e utilizado em todas as áreas da saúde. Mas vejam o primeiro passo, ele dá a opção de sabonete ou álcool. Por que eu estou mostrando isso? Porque toda aquela sequência da lavagem das mãos, de palma, espaços interdigitais, dedos, polegar, dorso, devem ser seguidos com álcool. E como o nome diz, é uma fricção antisséptica. Então, eu preciso ter força, eu preciso apertar as mãos. Eu gosto de comparar, sabe quando a gente está com frio e quer aquecer as mãos e a gente aperta com força, esfrega? É isso. Eu preciso
ter essa fricção. Quando a gente está falando de álcool 70, qual a importância de ser gel? O álcool líquido, ele tem um poder de evaporação muito maior. Então, a gente não tem garantia que vai chegar em todas as áreas da mão. Se eu não encontro o álcool gel, só o líquido, posso usar? Pode, mas se você tiver a opção de lavar com água e sabão, ainda. Eu só encontrei o álcool acima de 70%, né? Porque a gente vê o que tem acontecido, inclusive a liberação desses álcools com potencial maior. Tomem cuidado, muito cuidado. A forma líquida do álcool, ela até é, hoje em dia, proibida, porque tem muito risco de acidentes, principalmente em casa. E a gente está tendo esse cuidado, inclusive com as crianças, né? Borrifando nas crianças. Então, muito cuidado. E, se ela é líquida, é muito difícil fazer a fricção, porque não há o deslize, o que o gel permite. A gente sabe da carência desse produto hoje no mercado, mas lembrem-se que a outra opção, água e sabão. E sempre seguindo todos os passos. Agora a gente vai falar de EPI. Né? A gente vai revisar um pouquinho o EPI. O primeiro item de equipamento de proteção individual que começou a ser procurado e questionado foram as máscaras. E eu digo questionado porque as pessoas começaram a olhar para as máscaras que elas usam, né? Essa máscara que a gente chama de máscara cirúrgica, pela recomendação do Ministério da Saúde, ela deve ter duplo filtro, então 2 camadas. Mas é bem comum a gente encontrar com 3 camadas. Qual é o papel dela? Nos proteger de gotículas e proteger o paciente também de gotículas. Quando a gente fala da odontologia, nós temos nosso aparelho respiratório muito próximo do aparelho respiratório do paciente. Então, quando a gente fala, a gente está falando muito próximo do paciente. E o paciente, por estar com a cavidade bucal aberta, ele também respira e expira no nosso rosto. Então, a gente precisa dessa proteção. E a gente começa a ver falta dessa máscara. Passo para comprar e não encontro essa máscara. Recomendações, e de novo, como profissional da saúde, o que dizer, né? O que falar para os nossos pacientes? Quem deve usar essa máscara? Quem é sintomático, quem está tossindo, quem está espirrando. A gente vê algumas imagens, principalmente nos estados mais populosos, das pessoas usando máscara rotineiramente. Aqui no nosso estado, aqui em Mato Grosso, eu vi poucas vezes, então eu acredito que as pessoas estejam usando realmente de forma correta quando ela está sintomática. Porém, o grande problema é que as pessoas estão estocando essas máscaras e vindo a dificuldade do nosso atendimento. O que uma máscara precisa ter? Primeiro, você precisa comprar a caixa fechada. A vigilância sanitária está bem atenta àqueles locais que estão vendendo máscaras fracionadas. A máscara fracionada, ela não garante... Primeiro, eu não vou saber o lote, eu não sei a validade, eu não sei como é que foi o manuseio dessa máscara depois que ela saiu da caixa. Então, para a gente, dentro do nosso consultório, jamais eu vou comprar máscara fracionada. O que eu preciso observar na caixa? Eu preciso do selo da Anvisa, do Inmetro, e o principal, eu preciso também de um selo do Ministério do Trabalho e Emprego, que é o CA, o Certificado de Aprovação. Realmente ele vem com uma caixinha com um joinha, então, dentro de um círculo, e o código de certificado de aprovação. Há estudos que dizem que essa máscara cirúrgica, ela é uma barreira, ela não é um equipamento. Por quê? A partir do momento que ela tem contato com a umidade e os filtros se encostam, ela perde o poder de filtragem. Então, dentro do nosso consultório, que a gente trabalha com aerosol, toda vez que eu tiver uma umidade significante, eu preciso trocar essa máscara. Pode ser que no mesmo paciente, para o mesmo procedimento, eu tenha que fazer 2 ou 3 trocas. Então, se eu estou removendo uma restauração e preciso de muita refrigeração na caneta, eu tenho muita umidade. Eu preciso fazer a troca dessa máscara. Então, o que é considerado, o que a gente pode considerar como realmente efetivo, como um equipamento que vai nos proteger, né? Que vai nos proteger dessas gotículas que são visíveis e também dos aerosóis. A gente começa também a falar de outro detalhe. Qual a diferença de gotícula para aerosol? As gotículas são pesadas, elas repousam próximo da fonte. Então, eu espirro, muitas vezes eu consigo até ver onde ela vai. É claro que junto às gotículas saem pequenos aerosóis. O problema do aerosol é que são partículas muito pequenas, por vezes invisíveis, e que ficam suspensas no ar.
E é por isso que a gente diz que o ambiente odontológico ele está sempre contaminado, porque ele sempre tem essa névoa de gotículas dentro daquele ambiente. Lembrando que os estudos mostram que a nossa caneta de alta rotação consegue gerar aerosol até uma distância de mais de 1,80 m, cerca de 1,81 m, 1,82 m. Por isso que as especificações da vigilância sanitária para confecção, né, para montagem de consultório, eu preciso ter 2 metros de distância entre uma cadeira e outra, ou entre a mesa de escritório, para garantir que esse aerosol não chegue até lá. Como é que eu faço essa medição? A partir ali da região onde seria a cabeça, a cavidade bucal do paciente. A partir daquele espaço, eu faço a medição de 2 metros. Isso quer dizer que, enquanto eu estou fazendo meu procedimento, todos os profissionais eles estão sendo contaminados e aquele ar está todo cheio de aerosol. Por isso, existem máscaras específicas. Na verdade, a gente não chama de máscara, a gente chama de protetor respiratório, que agora foi tão procurado, né, dentro dos estabelecimentos. Qual é a diferença entre eles? E com relação à nomenclatura também, que tem gente que fala assim, não, eu quero a N95. N95 é uma nomenclatura americana. No Brasil, a gente chama de PFF2, que é uma proteção, no nosso caso, semifacial, não é a facial total, é uma proteção facial, semifacial filtrante. E por que o número 2? A número 1 é para névoas e poeiras. Número 2, névoas, poeiras e aerosóis, inclusive aerosóis mecanicamente produzidos. E a 3 é para o aerosol já tóxico. Então, para agentes biológicos, o recomendado é a PFF2. Ela tem o mesmo critério da primeira. Se eu tenho muita umidade, eu não consigo reutilizar. Por que algumas pessoas falam assim, olha, eu trabalho em triagem de pacientes e eu utilizo a minha máscara, porque ela não tem umidade. Dentro da odontologia, todas essas questões mudam. As questões são bem diferentes. E aí, já estão me perguntando, eu já vou falar. Qual é a diferença das máscaras, né, dos protetores faciais com ou sem válvula? Para que serve a válvula? A válvula é um conforto para o profissional. Então, eu coloco o meu protetor facial e, ao respirar e expirar, eu consigo soltar esse ar pela válvula. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu sou um paciente com risco suspeito, eu não posso usar máscara com válvula, porque não está sendo filtrada para voltar para o ambiente. Paciente, caso suspeito, aliás, qualquer tipo de paciente que não é trabalhador da saúde, o recomendado é a máscara cirúrgica. Inclusive, está no manual, na nota técnica do Ministério da Saúde. Para os profissionais, sim, eu preciso de um equipamento de proteção. Daí as máscaras PFF2. A válvula é um dispositivo de conforto para o profissional. Lembrando, esse profissional não pode ser um profissional de risco, mesmo que seja assintomático, porque o ar que ele está exalando não está sendo filtrado. Eu tive contato com um paciente, eu atendi um paciente, e ele era um paciente de risco, mas era urgência, eu precisava atender. Que máscara eu vou usar? Use a PFF2 sem válvula, porque o seu ar vai ser filtrado também para o ambiente. Agora, uma coisa que é importante a gente falar disso é que são recomendações que existem há muito tempo. Esse manual da Vigilância Sanitária, da Anvisa, é de 2009 e ele já fala das máscaras, da utilização dessas máscaras. E um gráfico que eu extraí desse manual, ele fala do coronavírus. Então o coronavírus sempre existiu? Ele existiu. O Covid-19 é uma forma diferente, mas essas recomendações do uso da máscara PFF2, elas já existem. Algumas pessoas dizem assim, nossa, mas eu estou comprando em loja de material de construção, é a mesma coisa? Sim, enquanto EPI, se ela for PFF2, é a mesma coisa. O que muda? A exposição. Algumas pessoas trabalham em marmorarias, aquele pó da pedra é muito fino. E é lógico que traz problemas respiratórios, ele precisa de uma máscara filtrante. Então, podem ser encontradas sim, mas lembrem-se que você só vai utilizar dentro do seu ambiente de trabalho. Aí sim, independente do diagnóstico do paciente ou do risco do paciente fonte, é uma proteção para o profissional. Ainda mais nessa época de
de pandemia. Agora, opa, eu passei rápido, deixa eu voltar aqui. Agora, o que a gente vê muito, e não é de hoje, inclusive em fotos de Instagram, Facebook, é o uso inadequado desses dispositivos. Se eu estou querendo me prevenir das gotículas e eu sei que eu recebi todo esse aerosol e toda essa gotícula na parte externa da minha máscara, eu não posso ficar tocando na máscara ou mesmo expondo o meu rosto a essas máscaras. Então, eu não posso usar de forma incorreta. Até porque, enquanto profissionais da saúde, a gente serve como exemplo para a população também. Quando eu terminei o procedimento, eu preciso conversar com o paciente, eu removo a máscara e converso com esse paciente. Máscaras cirúrgicas, se forem utilizadas essa máscara, estão descartadas. Nesse momento de pandemia, a cada paciente se faz a troca. A gente não pode correr nenhum risco, a gente não pode expor o nosso paciente a risco. Então, são sempre trocadas. Agora, a PFF2. Não, o paciente ele tinha dor, tem dor, foi até o meu consultório, tomei todas as medidas, ele entrou sozinho. Eu abri a porta para ele, ou alguém abriu para ele não tocar a maçaneta, sentou na cadeira. Eu fiz uma avaliação e prescrevi. Eu não fiz nenhum procedimento, eu não usei aerosol. Posso reutilizar? Essa é uma questão muito séria. Essa máscara, ela também é descartável, mas ela tem uma durabilidade maior. Vai a critério de cada um. Você atendeu até um dia anterior? Há quanto tempo seu consultório está parado? Porque se você atendeu no dia anterior, seu consultório está cheio de névoa ainda, tem aerosol. Então, a gente tem que ponderar tudo isso, né? Outra coisa que eu tenho visto em internet, as pessoas, e aí não são profissionais da saúde, lógico, mas a gente precisa falar e propagar isso. Essas máscaras não devem ser lavadas, né, para serem reutilizadas. Máscaras de tecidos não têm filtro. Ontem, o ministro Mandetta falou sobre as confecções de máscaras com TNT. O TNT é o tecido não tecido. Né? Sim, é possível, mas não de forma caseira. Porque a gente precisa de camadas e garantias de filtragem. Quantas camadas? A espessura desse TNT, como ele vai ser compactado, a indústria vai fazer. É muito difícil, para não falar quase impossível, a gente fazer manualmente em casa. Fazendo manualmente, também a gente não tem garantia que aquela massa limpa, asséptica para ser usada com os pacientes. Agora, o paciente, ele quer usar um lenço, quer usar uma camiseta. Nós, no consultório, a gente vê muito paciente usando algum tipo de lenço ou toalhas, né, no rosto do paciente. A gente precisa, de novo, dar exemplo e falar sobre isso. Então, é uma produção, vai ser uma produção nacional, essas máscaras. Então, a gente não vai ter o grande problema que existia em 2 semanas. Os serviços ainda estavam acontecendo, principalmente no setor público, em que o dentista ele tem autonomia dos procedimentos, mas não dá de se abrir ou não o consultório. Então, equipamento de proteção individual. Quando eu não tenho condições para o atendimento, eu não faço. Eu preciso ter garantia de todos os quesitos para oferecer o melhor para o paciente. Os próximos itens, na verdade, eu acabei juntando alguns, mas a luva também é rapidamente utilizada, é um equipamento de proteção mais utilizado pelos cirurgiões dentistas, seja ela de látex, de nitrilo, da preferência do paciente. O que a gente tem que incorporar, e aí foi sugerido pela vigilância, os protetores faciais. Protetor nos cursos, nas minhas consultorias, para quem usa óculos de proteção, óculos de correção. Óculos de correção não é óculos de proteção. Óculos de correção é aquele óculos que eu vou ao oftalmologista, tenho lá um problema, miopia, astigmatismo, e utilizo para corrigir a minha visão. Se eu tenho esse óculos, eu preciso de um óculos de proteção sobre ele, ou, o que eu acho mais viável para quem usa esses óculos de correção, o protetor facial. E agora, com a Covid-19, é uma recomendação da vigilância sanitária que se use protetores faciais. Lembrando que o protetor facial, ele substitui o óculos de proteção, mas ele não substitui a máscara ou o protetor respiratório. Por quê? Se você adquirir esse protetor facial e começar a utilizar, depois de se passar essa pandemia, continuar utilizando, lembre-se que ele só substitui o óculos de proteção, não substitui o óculos de correção.
Desculpa, não substituir as máscaras de aparelho respiratório. Agora, uma preocupação que a gente tem que ter: calçado. O aerosol está ali. A gente sabe que a gripe, seja ela qual for, gripe, resfriada, ele é passado contato direto, pessoa para pessoa, e contato indireto. Por isso a gente fala das maçanetas, corrimãos. E aí a gente começa a comentar de uma questão bem importante, que são os calçados. Se é contato direto ou indireto, e a névoa, no momento do dia, ela acende, o que a gente fala? Eu atendi o dia todo. Eu tenho aerosol e névoas no meu consultório. À noite, todo mundo vai para casa, não tenho mais movimentação naquele ambiente, essas névoas e aerosóis, elas descem e se depositam no chão. Outro dia a gente chega e pisa naquilo. Se eu não tenho um calçado apropriado de uso exclusivo de consultório, ou se eu não utilizo um protetor, um Propé, eu levo toda essa contaminação, não só para casa, mas para todo lugar que eu for. Se eu passo numa padaria, supermercado, se eu for na casa de um amigo, eu estou levando toda essa contaminação. E para quem tem criança em casa, sabe que criança brinca no chão. Então, se você decidir atender neste momento, a minha sugestão é que, além do calçado de consultório, você utilize também o Propé. Utilize as duas versões. Outra sugestão importante: utilizem aventais descartáveis. Lembre-se que a propagação é muito rápida desse vírus. Então, se eu não fizer a troca entre um paciente e o outro, ou mesmo que eu atenda esse paciente 2 dias depois, o vírus ainda está ativo. O meu jaleco passa a ser fonte de contaminação. Então, eu preciso descartar esse jaleco logo depois do uso. Então, vejam, para ter a decisão de realizar esse atendimento, eu preciso ter um equipamento de proteção respiratória ideal, que é a máscara PFF2. Eu preciso de aventais descartáveis, eu preciso de protetores de pé. E aí, falando da questão do aerosol, eu protegi todo o meu membros superiores, mas fica uma parte da nossa perna para fora, não fica? A calça fica aparecendo. Então, a gente tem que pensar até nisso, da nossa vestimenta e como a gente vai levar isso para fora do consultório. Eu peguei essa imagem de um artigo científico sobre biossegurança. E aí ele mostra a paramentação ideal. Na imagem A, deixa eu focar aqui, esqueço que às vezes tem foco, né? Na imagem A, ela está usando a PFF2. Na imagem B, ela usa uma máscara cirúrgica. Não tem problema nenhum. O protetor facial está sendo utilizado, ela tem um óculos de correção, mas vejam que ela está toda coberta. Então, no final, ao remover essa vestimenta, e a remoção tem que ser de forma calma, tranquila, removendo e dobrando do lado avesso, colocando dentro do lixo, que sempre tem que ter tampa, eu consigo garantir que eu não vou ter nenhuma contaminação, que eu não vou ser nenhum agente contaminador fora do meu consultório. A gente tem máscara em Cuiabá. Eu consegui comprar. Eu tenho a minha avó, ela faz tratamento de saúde, então eu comprei uma para ela sem válvula, tá? Porque ela é uma paciente de altíssimo risco, ela está sempre dentro de hospital. Uma garantia que eu preferi, mas eu não entreguei. Tá comigo. Tá comigo. A gente ainda encontra, tem algumas pessoas falando que estão encontrando em lojas de construção. Agora, a máscara cirúrgica, também ouvi dizer que existem algumas farmácias que estão vendendo fracionadas. Cuidado, né? Normalmente, quando o comércio ele fraciona a caixa, ele inflaciona o preço, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É lógico que é um momento de pandemia, algumas pessoas vão optar pela compra, mas a questão toda no atendimento é saber se eu tenho todas as garantias ou não. Dentro dos hospitais, deve-se ser ofertado. Então, se você trabalha dentro de hospitais, provavelmente lá já tem. Porque o hospital tem comissão de controle de infecção.
Então, eles são preparados para isso. Agora, unidades básicas de saúde, postos de saúde, centros de saúde que não fazem atendimento, pronto atendimento, realmente é bem provável que não se tenha esses equipamentos, né? Eu estou vendo alguma pergunta ali sobre horários, né? Você tem que cumprir horário, mas depois a gente vai responder isso, tá, Ana Paula? Só para concluir aqui. Deixa eu voltar aqui. Tá. Vou atender. Resolvi atender. É meu paciente, sempre foi meu paciente, me ligou, por conta talvez de todas essas questões, ele entrou em processo de dor, ele está incomodado, ele me liga, ele confia em mim. Vou atender. Resolvi atender, tenho que verificar, primeiro, antes de começar até a triagem, eu tenho todos esses equipamentos de proteção? Eu vou conseguir garantir a minha proteção e do meu paciente, caso ele entre dentro do meu consultório? Tenho, ok. Vou ligar para esse paciente, vou falar com ele. Eu sei que hoje as mensagens são muito mais práticas, mas o falar, né? Ou mandar áudio também é bacana. Por quê? A gente consegue ouvir o tom da voz. Sabe quando a gente percebe se a pessoa está gripada, está com a voz oscilando? Então, é importante falar com ele. Saber onde ele esteve, como essa dor começou. Se é possível ele aguardar? Não, não é possível. Vamos atender. Então, garanta que ele venha sozinho. E, ao entrar, evite tocar o paciente, evitar tocar espaços. E, de preferência, quando ele chegar, o primeiro ato que a gente vai fazer, depois do álcool gel, que a gente vai ofertar para esse paciente, é o bochecho. O protetor facial tem. O protetor facial tem sim aqui em Cuiabá bastante. Desculpa, gente, estou respondendo, acabei mudando de assunto. Protetor facial tem sim, nas dentais tem. Tem alguns que, desde os mais simples até mais sofisticados. E o importante é que aquela barreira de proteção, elas são substituídas. Então, você compra a primeira vez a estrutura e depois vai substituindo aquela placa de contenção. É bacana a Maíra ter perguntado, e eu vou acabar voltando na questão de proteção e óculos de proteção, sobre a forma de higienização correta. Se a gente lê a orientação do fabricante, ele fala que eu preciso usar água e sabão. Eu não devo fazer fricção com álcool, que a gente faz. Por quê? Muitas vezes esses respingos, essas gotículas, vêm com sangue. E, inevitavelmente, a gente faz. Qual é o problema de se fazer isso? Eu vou diminuir a durabilidade desse produto, né? Desse óculos ou desse protetor facial. Por quê? O álcool ele vai agredir o plástico, vai tornar embaçado. E a fricção com a gaze vai produzir riscos. Por isso, esses óculos e essas proteções possuem tempos de validade. A gente fala que em média de 3 a 4 meses. Claro que depende da frequência do uso e do cuidado. Mas aí, você só substitui essa placa de proteção. A estrutura você consegue manter. Você tem que ter, neste caso, pelo menos 2. Como é o óculos de proteção? Porque se um óculos foi lavado e está secando, eu preciso ter um outro, né? Eu preciso ter o outro óculos que eu vou utilizar para o paciente. Bochecho. Nos nossos cursos, a gente já recomenda fazer o bochecho com o paciente. Mas o que a gente fala? Qual enxaguante usar? Normalmente, nós indicaríamos o que você tiver no consultório, né? Mas, neste momento, e aí vem a única recomendação que realmente é bem diferente do que a gente costuma recomendar, e eu digo assim, bem diferente do que a gente costuma recomendar, porque a máscara PFF2 a gente já recomendava dentro dos nossos cursos, é a indicação de peróxido de hidrogênio a 1%. Importantíssimo. Um bochecho antes de iniciar qualquer tipo de avaliação. Não é para prescrever para o paciente, não é para as pessoas usarem em casa. É só uma vez. A gente já tem esse hábito, a gente aprende na faculdade realizar essa antisepsia bucal do paciente antes dos procedimentos cirúrgicos. A nossa sugestão é que elas sejam feitas para todos os pacientes, independente do procedimento. Se for um procedimento que aparentemente é simples, mas produz uma névoa, um aerosol, uma contaminação, inclusive visível, é a profilaxia. Então, se puder, se for possível fazer esse bochecho, em todos os casos, mesmo pós-coronavírus, é interessante. Mas a indicação da vigilância sanitária para o período
de prevenção ao coronavírus é o peróxido de hidrogênio 1% antes de qualquer procedimento. Outra recomendação, se a gente está falando de aparelho respiratório e a gente quer prevenir que aquele paciente traga gotículas para o ambiente, sempre que possível eu vou usar isolamento absoluto. Eu vou usar o lençol de borracha. Além disso, vou preferir os sugadores de alta sucção, as bombas de alta sucção. E, se possível, trabalhar a 4 mãos. Ter minha equipe auxiliar comigo. Se possível. Por que a gente está dizendo se possível? Recentemente, o nosso prefeito, ele paralisou 100% da frota de ônibus. Os motoristas de aplicativos também estão parando. Tem uma dificuldade de acesso. Então, você tem que trabalhar isso muito bem com a sua equipe. Perceber se realmente é importante aquele atendimento e, se for, trabalhar em equipe. Conscientizar. Somos todos profissionais da saúde, precisamos todos estar lá para atender e oferecer da melhor forma possível. Além disso, biossegurança, ela só tem uma garantia de ciclo se eu tivesse trabalho a 4 mãos. E às vezes a gente fala, dependendo do procedimento, até a 6 mãos. Eu preciso de 2 auxiliares para garantir dessa questão de biossegurança. Outra recomendação importante, evitar radiografias intraorais. Se o paciente já tiver uma radiografia panorâmica, uma radiografia extrabucal recente, ótimo. Se ele não tem, é dor, e eu resolvi fazer o procedimento, vou ter que realizar radiografia intraoral. Mas se eu puder evitar, se eu puder medicar e aguardar, é o recomendado. Não realizar essas radiografias. Terminei o atendimento. O que eu devo fazer? O manual é claro quando ele diz proceder à descontaminação das superfícies. Ponto. O que isso quer dizer? Seguir as mesmas normas e critérios que a gente já utiliza. Qual é a diferença, então, neste momento de coronavírus? Quando a gente fala de descontaminação de superfícies em ambientes de saúde, a gente chama de limpeza. E essa limpeza ela pode ser concomitante ou terminal. Em um dia comum, entre um paciente e o outro, eu faço a limpeza concomitante. Pelo menos uma vez por semana, ou no máximo a cada 15 dias, eu faço uma limpeza terminal. O que é sugerido dentro da nota técnica é que, atendendo o paciente neste momento, e que a gente acabou de dizer que todos somos considerados riscos, porque a transmissão já é comunitária, eu preciso proceder à descontaminação terminal. Para proceder a essa descontaminação terminal, já que eu tenho umidade, eu vou trabalhar com água, eu preciso de equipamentos de proteção individuais que sejam impermeáveis. Então, eu preciso de um avental impermeável, galochas e luvas de borracha específicas para esse uso. Como é que eu vou proceder isso? A gente chama de técnicas dos 2 baldes. Em hospitais é comum a gente ver esse carrinho, mas você pode ter um equipamento mais simples, que é esse aqui, chama de mop. Mas eu preciso de 2 baldes. A técnica dos 2 baldes consiste em um balde com água e o outro balde com água e sabão neutro. Como é que eu faço essa descontaminação? A gente começa pelo local mais distante da porta, porque eu estou falando só da sala clínica, tá, gente? Eu não estou falando de todo o consultório. Você começa da área mais distante da porta até a chegada da porta. Por que a gente usa esse sistema? Quem já usa o MOP sabe que ele tem o chão ele continua um pouco úmido. Há risco de escorregar, há risco de queda. Então, a gente sempre faz saindo pela porta e colocando um aviso de que é perigoso escorregar. Mas eu quero adicionar um produto nessa água com sabão. Posso adicionar? Pode. Você pode adicionar o hipoclorito de sódio, a água sanitária. Preciso? A recomendação? Normalmente, não. Mas, neste momento, sim. Já está publicado, já foi dito que o vírus ele não é resistente também ao hipoclorito. Então, por que essa procura pelo álcool 70? Porque o álcool 70 eu posso utilizar em humanos, eu posso utilizar na pele, em matéria orgânica. O hipoclorito eu não vou usar em matéria orgânica, mas eu posso usar para limpeza das superfícies. Então, como é que eu vou fazer tudo isso? O paciente foi embora e eu vou proceder a essa descontaminação. Faço primeiro o enxágue somente com água, para umedecer essas partículas que estão ali.
Depois eu sigo com água e sabão. Então eu vou com o mop com balde de água e sabão e procedo novamente. Seco esse mop e vou para a água para remover todos os resquícios de sabão. Então eu incluí a água sanitária. Mas o meu piso é porcelanato. Não faça isso, você vai manchar seu piso. Posso colocar, então, álcool? Pode, mas ele está escasso. Então veja se vale a pena você utilizar o álcool para esse procedimento. Opte pelo hipoclorito. Mas eu tenho também as cadeiras odontológicas, os meus equipamentos, o refletor, o braço da cadeira, o equipo. Que produto eu uso? Os mesmos de sempre. Os mesmos que já eram recomendados. Então, são recomendados hipoclorito de sódio, o álcool 70%, o ácido peracético, clorexidina e o peróxido de hidrogênio 3%. Qual desses é o mais eficaz? O que tem a alta potência é o ácido peracético. Ele é o mais potente de todos. Além disso, depois dele, eu gosto muito de indicar clorexidina 2%. Mas, falando de clorexidina, e é uma indicação que eu tenho também, inclusive, para o bochecho, que nesse caso agora é o peróxido de hidrogênio, cuidado com as concentrações, tá, gente? Clorexidina para superfície, de 2% até 4% eu utilizo em superfícies. Eu posso usar de 2% para as mãos, para a superfície, para a pele? Até pode, mas vai causar muito ressecamento. O uso frequente disso vai trazer problema. Agora, bochecho 0,12, não mais do que isso. Um detalhe importante sobre o álcool 70, e aqui a gente para focar nisso, e quem já me ouviu falar sobre isso sabe do meu grande problema com o álcool 70. Ele precisa de fricção. Lembra que a gente falou das mãos, que eu preciso aquecer, eu preciso fazer um esfregaço? Se eu simplesmente passar o álcool 70, eu não estou removendo nenhum material orgânico, nenhum micro-organismo. Eu preciso friccionar. Para friccionar, eu preciso de tempo. Então, vamos sair dessa época de pandemia e vamos para o dia a dia normal do consultório? Se eu atendo 5, 6 pacientes em um período, entre um paciente e o outro, na limpeza concomitante, a minha equipe auxiliar tem tempo de fazer toda essa descontaminação com álcool 70? Vale a pena eu despender todo esse tempo? Porque eu fico imaginando exatamente isso. Se eu vou usar álcool 70, eu tenho tempo. Mas era melhor, então, eu acelerar esse processo? Eu posso utilizar outros produtos. Tem um valor um pouco maior, mas é uma opção. Além disso, o álcool 70, a gente já comentou que pode ser utilizado para outras finalidades. Então, principalmente nessa época de escassez. Agora, importante, esses produtos, normalmente a gente tira da embalagem e vai borrifar nas áreas. A gente tem visto isso acontecer muito agora, recentemente. Então, se você vai em algum comércio que o comerciante não encontrou álcool gel, ele provavelmente colocou o álcool dentro de um borrifador desses. Né? Para proceder à descontaminação, não use tecidos. E aí fica a dica para a gente no consultório e também para quem tem comércio, para a gente falar para os nossos pacientes e em casa também. Se você vai descontaminar maçaneta, você acabou de chegar em casa, está vindo da rua, quer descontaminar, use sempre papéis descartáveis. Descarte esse material. E se eu estou tirando da embalagem original, principalmente se tratando de consultório, eu preciso rotular, eu preciso identificar essa embalagem. Preciso dizer do que se trata. Porque a pessoa vai chegar e ela vai falar, tá, é um álcool, mas que álcool? É um álcool 70? É um álcool 90? Quando foi fabricado? Quem invasou? Quando invasou? Qual é a validade disso? Então, precisa ter identificado dentro desses frascos. É de extrema importância que a gente faça as coisas de forma correta, porque sem perceber, nós passamos a ser exemplos para as pessoas. Então, pode ser que você foi fazer compra, está no supermercado. Se você, como profissional da saúde, faz algum ato, como, por exemplo, você chega no supermercado já com uma máscara PFF2, vai causar uma estranheza nas pessoas. A sua opinião é muito relevante para a sociedade. A nossa opinião enquanto profissionais da saúde é muito importante. E a gente precisa levar isso de forma séria, claro, mas com todo cuidado para que isso não volte contra nós. O que foi o que aconteceu no princípio? Por que eu estou falando volte contra nós? Porque aí a população começa a consumir produtos e itens que são de extrema importância para nós profissionais e começa toda essa escassez. E os instrumentais, né? As peças de mão, como a gente deve fazer? Se ela for utilizada,
E veja que eu estou usando se ela for utilizada. Porque a recomendação é que se evite o uso. A gente tem que diminuir ou zerar. Zerar aerosol dentro do consultório odontológico é quase impossível, mas a gente não pode usar, não pode ter esse aerosol. Mas se eu utilizar, eu preciso autoclavar. Então, no meu momento de decidir entre atender o paciente, é um único paciente, então eu tenho um único kit de peças de mão, eu vou autoclavar. Se são 2 pacientes, eu já não vou conseguir fazer isso. Daí a importância dessa nossa rede, dessa nossa união, né? Eu posso entrar em contato com um colega e dizer, colega, você vai atender? Você decidiu atender? Você está preparado para atender? Eu tenho um paciente. Eu posso passar o contato para você? Até porque, muitas vezes, pode ser que o próprio dentista não está se sentindo confortável. Ele acordou e está meio mal, pode ser uma preocupação, pode ser um mal-estar, mas ele está inseguro. Ele pode recusar atendimento de urgências? Não. Mas veja que ele está recebendo o contato do paciente. Então, ele pode, sim, conversar com os colegas e ver qual é a melhor maneira. Talvez tenha um colega que esteja mais próximo desse paciente, próximo que eu digo em questão de acesso mesmo, de localização. A gente precisa ter essa rede, a gente precisa se unir nesse momento, né? Para que tudo funcione, para que quem precisar desse atendimento tenha de forma mais segura para ele e para a equipe odontológica também. Agora vamos falar da nossa mão. A gente fala tanto, né, do álcool gel, da lavagem das mãos, mas a nossa mão está extremamente contaminada. Então, o paciente chegou, atendi, deu tudo bem, ele vai pagar. E aí ele entrega dinheiro. Dinheiro é um dos itens mais contaminados que existem na face da Terra. Então, pedir para o paciente ou transferir, ou pagar com cartão, ou utilizar outro meio de pagamento. Mas, além disso, não adianta de tomar todos esses cuidados se você resolver, no meio do procedimento, pegar o seu celular para responder uma mensagem, ou até mesmo fazer uma selfie para mostrar que vocês estão atendendo. O celular é outro item muito contaminado. E quando eu falo muito contaminado. Então, ele é comparado com vaso sanitário e com esponjas velhas. Não é de hoje, não é agora, com o coronavírus, que a gente ouve dos problemas de contaminação de celulares. Então, você imagina, você está cuidando de todo o seu ambiente, preparando para o seu paciente chegar, agora, nessa época de coronavírus, e ele chega, não encosta na maçaneta, mas ele está com o celular na mão. Então, a gente precisa pedir para esse paciente deixar o celular lá fora, ou guardar o celular, se for uma mulher, guardar na bolsa, diminuir o número de itens que vão entrar dentro daquele ambiente. E o nosso celular mesmo, a gente precisa proceder a essa descontaminação. Como? Existem no mercado, e eu não vou falar que existem hoje, porque hoje vai ser difícil a gente achar, mas lenços umedecidos com álcool 70. Mas já que a gente não tem isso disponível neste momento, o que fazer? Papel descartável, novamente, umedecido com álcool ou outra solução antisséptica e vou proceder à descontaminação. De novo, se for álcool, eu preciso fazer esfregaço, senão não vai resolver o problema de contaminação. E de preferência, em ambiente de saúde, proibir o uso do celular. Quando a gente fala de proibir o uso do celular, não é para o paciente não usar o celular. Nós também não devemos usar o celular. Lembra que a gente precisa dar o exemplo? Eu não posso chegar para o meu paciente e falar assim, olha, você não pode usar o celular aqui dentro. E 5 minutos depois, eu estou enviando um áudio. Pode ser que seja muito importante, mas eu estou quebrando esse elo de confiança com o paciente. E outro item muito importante. Hoje começa a campanha de vacinação para os idosos e para os profissionais da saúde. É de extrema importância ter a nossa carteira de vacinação completa. Tem muita gente que agora parou para pensar nisso e nem sequer sabe onde ela está. A gente precisa estar sempre com isso completo. A gente está trabalhando ali com o aparelho respiratório, a gente está exposto a riscos de acidente com pérfuro importante, então a gente precisa estar sempre tendo esse cuidado com a nossa imunização, com as vacinas. Então, hoje, pensem nisso, vejam onde você vai para ter a sua vacinação garantida. A gente sabe que será um período de ciclos, né? Serão 3 campanhas. Talvez agora você não vá. Verifique quando foi a sua última vacina da gripe, se já deu um ano, não deu. Prefere esperar. Decida, mas faça. Se é agora ou se vai esperar um pouquinho mais a campanha. Se você já vai levar o seu ente querido, seu parente que tem acima de 60 anos e aproveitar para fazer dose,
verifiquem exatamente os locais, não é para haver aglomeração, estão entregando senhas, fiquem calmos, a gente precisa de muita calma nesse momento. Mas começa hoje essa campanha de vacinação da gripe e é de extrema importância. Quer dizer que eu não vou pegar gripe se eu tomar vacina? Não. A coronavírus acabou de ter uma nova versão, né? A influenza já tem várias outras versões depois da H1N1. Quer dizer que eu vou ter contato, mas o meu sistema imunológico vai estar protegido. Pode ser que eu fique gripada, mas vai ser de uma forma mais branda. E por isso eu preciso me prevenir. E eu coloquei essa imagem, que apesar das crianças não serem grupos de risco, elas são o nosso futuro. Né? Pensem o que a gente está levando do trabalho para casa. Né? Ah, mas eu vou trabalhar e eu uso o meu mesmo calçado, eu não prendo o cabelo, eu estou sem gorro e estou levando. E você chega em casa, seu filho está brincando com seu tênis, ele está brincando com seu cabelo, e a gente está levando toda essa contaminação para um lugar onde a gente devia ter o maior cuidado de todos, né? A gente tem a nossa responsabilidade profissional dentro do nosso consultório, e a gente tem a nossa responsabilidade em casa também. Eu gosto muito dessa frase, e a gente sempre espera ser bem atendido, né? Mas a gente tem que também ter a consciência que nós oferecemos esse atendimento à população e a gente tem que oferecer da melhor forma possível. Então, quando a gente fala do melhor atendimento, a gente tem que começar por nós. Não estou dizendo que a gente vai fazer o melhor, mas a gente tentar e querer, isso é muito válido. E a população sente isso, ela percebe isso. Então, você que decidiu ir, desde já, eu agradeço. Porque a população precisa, sim, de nós profissionais. Inclusive, foram decretos dizendo que a gente não pode viajar, não pode tirar licença, porque a qualquer momento a gente pode ser chamada. A gente escolheu a saúde, a gente escolheu cuidar de pessoas, mas a gente não pode ser irresponsável. Então, a partir do momento que a gente decidiu que a gente vai nessa luta, é uma coisa de extrema importância. Então, eu parabenizo e agradeço a todos vocês, colegas, que inclusive estão aqui nessa manhã, e dizer que esses são os contatos, os nossos contatos. Essa apresentação vai estar disponível na plataforma do Telesaúde. Qualquer dúvida, eu vi que você postou ali a imagem de algumas notas técnicas que eu não tenho, me manda um e-mail que eu mando para vocês, a nota técnica. A intenção foi ter uma conversa, foi falar sobre isso, acho que a gente estava carente de falar sobre isso, então eu estou pronta para ouvi-los. E agradecer ao Dr. Kleber e a doutora Giuliani, que estão desde cedo nessa segunda-feira, passando o sistema, verificando se vai dar tudo certo. Agradecer a todo mundo que está aqui conosco. Dúvidas a gente sempre vai ter. Tem questões que a gente acha que a vigilância já está definida e aí ela volta atrás e muda, mas pensem, todas essas mudanças, essas evoluções, a gente tem que pensar nisso, são evoluções, são para melhorar. São para oferecer o melhor acesso, a melhor solução para as pessoas e para a gente também. Eu estou à disposição. O Dr. Kleber está aí comigo, a doutora Giuliani. Algumas perguntas eu fui interrompendo e respondendo, mas outras eu não consegui acompanhar, então estou à disposição de vocês. Já que eles não vieram, hoje às 19 horas, nós temos o encontro também no Facebook do CRO Mato Grosso. A apresentação de lá, ela é focada no manual do conselho. Então, a gente vai falar muito mais de procedimentos e da contaminação cruzada dentro do consultório. Que, aliás, a gente não tem chamado mais de contaminação cruzada. A gente tem falado de infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, os IRAS. Então, quem quiser, está no Facebook, às 19 horas. Nós estaremos lá no Facebook do CRO Mato Grosso. Além disso, não está aí, mas eu vou disponibilizar a apresentação, mas em formato texto, tudo isso que eu falei para vocês, em formato texto, no site da Bioquali, então bioquali.com, vai estar lá também. Eu acho que eu estou sozinha. Vou começar a ler, então, responder. Tem uma aqui que fala a respeito, que trabalha em unidade de saúde e está perguntando se tem que ir cumprir horário ou a orientação é permanecer em casa e atender somente se houver urgência e emergência. As unidades de saúde, os sistemas públicos de saúde, eles são descentralizados. Então, pode ser que a realidade do nosso município de Cuiabá seja diferente de Várzea Grande e de outros municípios. A orientação
hoje, para o cidadão, é ficar em casa, é quarentena. Para os profissionais da saúde, é ficar em estágio de alerta. Ele pode ser solicitado a qualquer momento. Não sei no seu município como foi esse acordo, mas o que vale a pena e o que pelo menos está acontecendo comigo aqui em Cuiabá, é claro que a minha área é área meio, não é área fim. Nós somos deslocadas para teletrabalho, estou aqui de manhã conversando com vocês, mas à tarde vou fazer teletrabalho. Mas a qualquer momento que for solicitado, a gente precisa se apresentar. Então, converse na sua unidade, verifique da necessidade. Se a sua unidade for uma unidade grande, com mais de 10 funcionários, já fica inviável. Né? Mas eu entendo que talvez a unidade precise, dentro da área, principalmente administrativa, alguém que receba essas ligações, que conversem. Talvez esse seja um momento da gente repensar essas formas que a gente tem de contato com o paciente, né? Se disponibilizar um telefone, um número celular para tirar dúvidas, para conversar, para não precisar ficar alguém na unidade, é viável? O que a gestão pensa sobre isso? Ofereça algumas possibilidades para a gestão. O importante é que essa população não se sinta desassistida, que ela tenha alguém para atendê-la, alguém para responder, pelo menos. Olha, no seu caso, eu vou passar para um contato, eu vou conversar e marcar um horário para vocês conversarem. Lembra que a triagem indicada, tanto pelo manual do Conselho de Odontologia, quanto pela Anvisa, fazer uma pré-triagem telefônica? Lógico que a gente não vai fazer anamnese, gente, por favor. A gente vai fazer uma pré-triagem, a gente vai perceber a situação desse paciente. Então, converse se existe essa possibilidade no seu município, que eu acho válida. Unidades que tem mais de 10 pessoas, não é legal ficar todo mundo junto. Não é bacana, já é um ambiente de risco. Quanto menos pessoas nós pudermos ter nesse local, melhor. Agora, sua clínica é privada. E aí você toma a decisão de não ir. Mas opta pela alguém da equipe, da recepção, auxiliar, ficar lá. Pense um pouco mais sobre isso. Veja se, de novo, não há possibilidade do atendimento por telefone, que ela fique sobre aviso com o celular, conversando com o paciente, tirando as dúvidas, mas que ela possa ficar também em casa. É o momento que a gente tem que pensar nas pessoas. Eu sei que vai trazer grandes danos econômicos. Isso já está previsto, estão sendo tomadas medidas, mas algumas coisas podem ser até irreversíveis, a gente sabe disso, mas é um momento tão delicado e que a gente precisa se unir, se fortalecer, que é bacana a gente repensar nisso. Hoje, a gente tem internet, a gente está falando de casa, né? Então, existem outros meios para melhorar isso, tanto no setor público quanto privado. Patrícia, desculpa, eu vou me meter aqui que eu vi aqui. A Patrícia Kloster, ela está perguntando se vai abolir o uso de gaze quando a descontaminação é feita com álcool 70. Patrícia, eu não sei qual é o seu município. Eu vi que tem gente do Mato Grosso do Sul também, bem-vindo. A gaze é um dos itens que mais faltam dentro de unidades de saúde de pronto atendimento. A gente ouve reclamação de ausência de gases para esparadrapo. Então, a gente usar para descontaminação realmente é uma utilização precária desse produto, que tem um valor muito grande, uma utilidade maior. Então, a indicação do papel toalha, inclusive, está no manual. Então, já que a gente está falando de odonto, né, existe um manual da Anvisa de 2011, mas todas essas recomendações estão, inclusive, lá, exceto o bochecho com peróxido a 1%. Mas ele já fala do papel toalha, de se utilizar papel toalha descartável e não se utilizar gaze. 2 problemas. Primeiro, pelo custo da gaze, e segundo, porque as pessoas têm tendência de reutilizar essa gaze, né? Usar, por exemplo, a manhã toda ou o dia todo a mesma gaze. Então, não está sendo indicado mesmo o uso da gaze para a fricção com alcoólica em superfície. Aqui fala que nas unidades básicas de saúde, onde não temos esse protetor facial que você demonstrou, eu creio que seja a maioria do estado de Mato Grosso, e nem campos cirúrgicos descartáveis, como podemos proceder em atendimento de emergência? Continua utilizando somente o jaleco e máscara cirúrgica e os óculos de proteção? É um momento bem complicado. Eu já comentei que a possibilidade das unidades básicas de saúde terem esses dispositivos é mínima. Provavelmente em UPAs e hospitais tenham. Então, talvez conversar com a gestão para disponibilizar
principalmente quando a gente está falando dos aventais descartáveis, né? Disponibilizar aqui, isso eu acho que a gente consegue encontrar mais fácil. Mas protetor facial, ele passa a ser uma determinação agora. A máscara PFF2, por mais que a gente já recomendava, ela passou a ser uma orientação também recente. É provável que essas unidades estejam desassistidas desses materiais. Sim. Assim como os consultórios particulares e privados também. Muitos não utilizam esses dispositivos. Solicitem, façam por escrito, coloquem a necessidade de vocês. Eu acho importante a gente ter sempre tudo registrado e documentado. Então eu não vou atender esse paciente. Se você conseguir conversar com esse paciente fora dessa área de contaminação, é um paciente assintomático? Sim. Agora, se não tiver não tem outra forma, tem com a prefeitura, com o município. Qual é o local, então, que deve se indicar e que lá vai ter a garantia desses equipamentos, né? Porque a gente está falando de uma preocupação muito grande. Se eu, enquanto profissional, passo a ser um foco especial de risco, especial porque eu me coloquei em risco, eu passo a transmitir também. Então, todo paciente que vier até mim, eu sou um foco de contaminante também. A gente precisa pensar nisso e, enquanto gestão, as áreas de gestão, não é uma realidade ter esses equipamentos. Isso é verdade. Então, é importante notificar e falar sobre isso. A nota técnica do dia 21, gente. 21 foi sexta-feira. E é provável que algumas pessoas já foram mais rápidas e já adquiriram esses produtos e vai ter escassez de novo. Daí a importância da gente montar a nossa rede e saber quem está atendendo, para quem eu posso encaminhar, com quem eu posso falar. A pessoa pode me ceder isso, é um caso, né? É um caso importante, é uma urgência realmente. Então a gente precisa ter essa rede de amparo. Outra pergunta. No caso da unidade básica de saúde, como devemos proceder em relação a isolamento absoluto, sabendo que não temos lençol nem instrumental adequado para realizar? Tá. O lençol a gente consegue fazer uma adaptação. Mas, realmente, eu preciso do arco de Young, eu preciso do perfurador, eu preciso dos grampos, né? Preciso do porta-grampo. Sem esses dispositivos, não dá para trabalhar, não dá para fazer isolamento absoluto. Qual é a sugestão na ausência do lençol de borracha? Porque esses instrumentos, né, são materiais duráveis. Eu compro e consigo manter. O lençol de borracha, eu descarto. Então, se eu não tenho, acabou o lençol de borracha. Eu posso utilizar luvas, principalmente se forem luvas de nitrilo, ela tem uma resistência muito maior. E aí eu corto os dedos e todos os dedos e o polegar. Acabo formando um lençol. É claro que isso eu vou utilizar na ausência e da necessidade extrema. Não pode virar uma rotina, né, fazer essa adaptação. Mas a gente vê isso, inclusive, em literaturas, falando de locais ou de pacientes que têm alergia a látex. Nosso lençol de borracha é látex. Então, se o meu paciente ou o próprio profissional é alérgico ao látex, ele precisa usar dessas técnicas, dessas artimanhas com as luvas de nitrilo para poder fazer o procedimento sem ter o risco de alergias aos pacientes. Então, da ausência do lençol, a gente consegue fazer uma adaptação. Agora, dos instrumentais, dos equipamentos, reforço, anotem, escrevam, porque é muito importante. Gente, se você faz restauração de resina composta dentro da sua unidade de saúde, você precisa de isolamento absoluto. Então, ele já faz parte do protocolo. É só olhar ali no manual do Ministério da Saúde, ele tem todos esses instrumentais já discriminados. Só solicitar que, lógico, a gente não sabe quanto tempo ele vai chegar, mas que fica aí a esperança de que chegue em breve. Outra pergunta. Estando na unidade de saúde, desde a chegada na unidade, nós profissionais temos que estar paramentados até o horário da saída? Não. Ana Paula, isso é bem bacana, porque imagina só, a sugestão é que vocês usem, que se utilize avental descartável. Então, ninguém vai chegar de casa com avental descartável, nem com gorro e nem com máscara. Você entrou dentro da sua unidade, antes de entrar na sala clínica, você se paramenta.
Vai sair da sala clínica para ir até a copa tomar o café? Disparamenta. Vai até o banheiro? Disparamenta. O que eu falo de disparamentar? Tira tudo. Tira gorro, tira máscara e tira o avental. As luvas, eu não estou falando das luvas porque, né, isso é óbvio, todo mundo vai tirar a luva. Mas é comum ver o colega em copa, cozinha, tomando café com a máscara aqui na região de mento, gorro e jaleco. Então, a gente está levando toda essa contaminação para essa área de alimento. Fora que a gente também está trazendo a contaminação da área de alimento para dentro do consultório. Então, a paramentação total é dentro da sala clínica. Saindo da sala clínica, saindo da área de aerosol, e daí a importância de trabalhar com as portas fechadas e só abrir as janelas depois do fim do dia, para garantir que aquele espaço é o espaço contaminado. O restante, tudo tranquilo. Outra pergunta que ficou mais para cima fala que o vírus está presente na saliva. Então, logo, logo a cavidade vai estar contaminada, mesmo com o bochecho. Aí pediu para comentar a respeito. Quando a gente fala do bochecho, e aí eu vou falar da experiência que a gente tem da clorexidina 012. A clorexidina 012, ela consegue diminuir a microbiota por até 40 minutos. Eu realmente não conheço, não li o estudo que fala do peróxido de hidrogênio a 1%. Mas a gente fala dessa média de meia hora. Se for necessário, proceder o novo bochecho. Mas se o paciente estiver usando isolamento absoluto e o sugador, né, o sugador de alta sucção, a gente já está diminuindo muito aquela contaminação, né? Então, a saliva realmente, ela tem, pela gotícula, ligação aqui com as vias aéreas, né? A gente está contaminado. Mas mais do que isso, do que essa saliva que está voltando para o aerosol, lembra das mãos do seu paciente também, né? Então, vira e mexe, ele vai tocar, vai encostar e ele vai levar. Então, são dois problemas sérios que a gente tem, além da saliva das mãos. Mas, na ausência do isolamento absoluto, pode-se fazer um segundo. Mas, como o peróxido de hidrogênio é muito potente, veja se não dá para fazer um procedimento mais rápido para não ser necessário esse segundo bochecho. Tá? Creio que só tem mais uma pergunta, que a Lívia solicitou que você repita a respeito da máscara com válvula e respirador, porque cortou o áudio para ela. Qual a indicação dela, com respirador ou sem respirador? Lívia, a questão da PFF2, a gente já começa dizendo que ela é indicada para o profissional. Então, se o profissional ele estiver assintomático, não teve contato, ele, para facilitar a respiração e expiração, se tem a válvula. Então, aquele ar que ele expira sai pela válvula sem filtrar. Ele pode usar. Agora, se eu tive contatos com pessoas já sintomáticas, que pode até não ser coronavírus, mas a pessoa está espirrando, eu estou em dúvida se eu posso ser um agente transmissor ou não, eu vou usar a sem válvula. Porque quando eu respirar e expirar, esse ar vai ser filtrado pela máscara para ir para o ambiente. Então, a máscara, ela é um caminho dos dois lados. Ela me protege, porque eu estou respirando o ar filtrado, e ela protege as pessoas, porque também eu estou expelindo esse ar que está saindo filtrado. Quando eu tenho a válvula, esse ar sai direto. Então, o profissional pode usar? Pode, se ele não for nenhum risco, que a gente comentou que agora com a transmissão comunitária somos todos risco, mas eu estou assintomático. Eu fiquei em casa, eu não tenho contato com ninguém, já estou há 5, 7 dias, algumas pessoas já estão, não apresentam sintomas nenhum, usa de válvula. Ah, não, mas eu comecei a fazer quarentena sexta-feira, que é o meu caso, né? Hoje é meu 3º dia. Eu posso ter risco ainda, posso não ter apresentado nada. Então, não use válvula, use a total filtro. Se a gente pode se contaminar através do respirador? Pode. Como? Mão. Eu vou remover o respirador, apoio as mãos, tiro. E aí, logo depois, eu passo as mãos. Né? A mão é o grande agente condutor. A mão é a principal item. E, gente, eu vou falar para vocês, meu desejo é que se torne um hábito, né? Que a gente tenha o álcool em gel,
que a gente faça esse uso. É claro que não é para ninguém ficar paranoico, ficar usando o tempo todo, porque lembra que a mão tem que estar hidratada para ela estar limpa. Mas a mão, para quem tem criança pequena, para quem tem idosos em casas, para quem tem gestante, ou alguém que tem alguma doença que é imunossuprimido, a gente tem que tomar todo o cuidado, porque a gente está bem, a gente está saudável, né? Mas a gente pode ser um transmissor e levando para todo lugar. Então, o cuidado com a mão é essencial. Água e sabão, né? Usem. Acabou o álcool gel, não tem problema. Se você tem, guarda aquele, mesmo que seja pouco, guarda para quando for realmente necessário, anda com você. Né? Se você não tiver pia, usa. Mas se tiver, lave as mãos. O grande problema da contaminação com o aparelho respirador são as mãos. Creio que não temos mais nenhuma pergunta. O Saulo fez uma colocação muito interessante a respeito do cuidado na hora da remoção do EPI, que existe uma grande chance de contaminação. Agora, como não temos mais nenhuma pergunta, eu gostaria que você fizesse, então, suas considerações finais para a gente poder encerrar essa web. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, agradecer de novo ao Dr. Kleber, doutora Giuliani, dizer que a gente está à disposição, a gente conversando, trocando essas informações, a gente aprende junto. Então, é muito gratificante estar com vocês. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar aqui no Telesaúde, a gente sai com mais ideias, com mais informações para ir atrás, para procurar, para saber. Então, hoje, às 19 horas, a gente vai ter uma apresentação também no Facebook do CROMT. Posso colocar algumas questões que vocês já colocaram aqui para ficar até mais fácil a remoção desses EPIs, para poder visualizar melhor isso. Dizer que estamos todos juntos, sejam fortes, fiquem em casa, se alimentem bem, se cuidem, aproveitem para ficar com seus entes queridos. Se vocês não têm seus entes queridos, como eu, por exemplo, estou sozinha, aproveitem para estudar, para trocar com os colegas, façam coisas bacanas, façam coisas úteis. É um momento para a gente fazer, até parece uma brincadeira, mas é um autoconhecimento, né? Pensar no nosso papel dentro dessa sociedade enquanto profissional da saúde, da importância que cada um de nós temos para que essa sociedade funcione. Como é importante tudo isso. Então, eu estou à disposição. À noite eu estou com vocês. Esses são os meus contatos, mas tem o site da Bioqualy, ainda não está lá, porque depois da nossa apresentação de hoje, às 7 da noite, eu vou incluir para vocês. Então, lá pelas 21 horas já vai estar disponível no site. Muito obrigada. Tenham todos um ótimo dia. A gente espera se ver em breve em alguma aula presencial. E aí sim, essas mãos podem ser tocadas uns com os outros sem nenhum problema. Muito obrigada e até mais tarde.